Gerir uma distribuidora de autopeças tem muitos desafios. Administrar um catálogo com milhares de itens, identificar corretamente a aplicação de cada peça e manter uma operação gigante funcionando corretamente. Vamos conhecer o case da Motorforte, que superou esses desafios e hoje é uma das maiores distribuidoras do sul do Brasil, com mais de 1.000 vendas todos os dias. Bom, sou Marcos Carduelli, 53 anos, né? Hoje estou na função de CEO da Motorforte, esse é o cargo que eu ocupo. A Motorforte é uma distribuidora de autopeças, né? A gente está aí há 18 anos no mercado, completando em 2026. Ela é fruto, né, de anos de trabalho anteriores no segmento automotivo, uma junção entre eu e meu sócio Marcelo. Lá em 2008 a gente abre a unidade São José, que foi a primeira unidade. Hoje a gente conta com 7 unidades físicas, né, em 4 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Hoje a gente tem uma equipe fantástica de aproximadamente 135 pessoas. A Motorforte ela nasce originalmente como uma distribuidora de autopeças para motor, né, motor a combustão, né, vai de pistão a bloco, de virabrequim a cabeçote, enfim. A gente trabalha basicamente com hoje 3 perfis, grandes grupos de clientes, né? O principal deles é a retífica de motor, esse é o nosso principal cliente. Depois são lojas de autopeça, e depois são oficinas mecânicas de grande porte que trabalham com bastante recuperação de motores. Anteriormente a gente até talvez tivesse um software que entregasse tanto quanto a gente precisava naquele momento, mas a relação não era boa. A relação não era boa. A gente não conseguia perceber naquele fornecedor alguém que entendia as nossas demandas, entendia o nosso momento e estava disposto a caminhar com a gente. Mas o que nos levou para a EMA foi justamente essa característica que foi percebida no início da relação existente. O que foi determinante para essa troca lá em 2013, se eu não me engano, né, foi isso, foi a relação que foi percebida entre o fornecedor e o que a gente estava buscando naquele momento. Bom, o processo de vendas da Motorforte no momento segue o mesmo modelo, muito parecido quando começou. A gente trabalha com a ideia de televendas, né? Então profissionais, em cada unidade a gente tem um grupo de profissionais de televendas que tem uma liderança para eles. Eles trabalham com uma carteira previamente já montada, buscando recorrência. O atendimento ao longo do tempo foi mudando os canais de comunicação, né? E hoje a gente percebe que o grande canal de comunicação é o WhatsApp. Através dele, os nossos televendas se comunicam com os nossos clientes, né, e estabelecem as vendas. Né? O nosso cliente nos procura muitas vezes sem ter muita certeza da aplicação do produto que ele precisa. Então nós temos essa responsabilidade de identificar exatamente qual é o produto que ele precisa para a aplicação que ele precisa. Tipo, às vezes você busca um cara com todas as características de um profissional de vendas bom, mas por conta dessa especificidade técnica tão forte e de uma gama de produtos tão longa, né? E isso, o cadastro é determinante. Como nós havíamos começado o sistema num formato de cadastro, onde a descrição era que trazia todos os dados da aplicação do produto, a gente começou a entender que deveria criar um banco de dados diferente. Então nós criamos um outro caminho de busca dentro do sistema, né, que permite hoje que a gente possa expandir. É o mesmo modelo que a gente usa para as nossas vendas, né, via e-commerce, né? Então a base que a gente criou de consulta é uma base que tem como princípio alguém que não tenha muito conhecimento, né, possa estar pesquisando também e encontrando. Recente a gente trouxe para cá um profissional bom, que eu tive a oportunidade de ser atendido no mercado, e aí, né, se tiver interesse em algum momento, né, a gente está querendo aqui, vem trabalhar com a gente. E o profissional veio, né, nos procurou em algum momento, veio, e tinha uma performance ótima onde estava, mas era uma carteira de mais ou menos 300 SKUs. E aí, de repente, o cara senta na cadeira e tem 40 mil SKUs. Todo aquele desempenho técnico do cara que ele tem, toda aquela expertise profissional de vendas que ele tem e que ele funciona muito bem, encontra uma barreira grande, que é a identificação do produto certo, na hora certa, no time certo, para dar de resposta para o cliente. Essa curva de aprendizagem, essa curva de resposta, a tecnologia, o sistema tem a capacidade de acelerar e encurtar. Hoje eu diria que é quase humanamente impossível. A gente tem alguns clientes que a gente já disponibilizou o sistema
para que o cliente diretamente compre. Ele já consegue ele próprio dentro do nosso sistema fazer o pedido dele, identificar o que ele quer, verificar o preço que ele busca, executar o pedido automaticamente é gerado na estrutura e segue o fluxo normal de entrega, de separação e por aí vai. Eu acho que o e-commerce, dentro do processo de vendas de qualquer distribuidora, ele é inevitável. Na minha opinião, ele é inevitável, assim como é para as outras estruturas, é para a Motorford também. Por quê? Porque existe um cliente hoje que procura o produto que a gente vende e que não está achando na praça onde ele está localizado. Então isso é um fato, né? Outra coisa são mercados que tu não atende. Então nós estamos hoje concentrados em 4 estados, nós não atendemos os outros 19 estados do Brasil. Então tem muito mercado para ser explorado, principalmente via e-commerce. Hoje a gente tem uma plataforma que a gente explora via e-commerce. Com a plataforma que a gente usa hoje, o sistema conversa bem, né? Ele entrega a informação muito bem. A nível de estoque, de atualização de estoque, esse tipo de informação, precificação, ele consegue entregar bem essa informação. Né? O processo foi evoluindo com o passar do tempo. A gente tinha muitas travas em algum momento, que faziam parte de algumas regras de negócio, que a gente precisou sentar, discutir, ver se fazia sentido para a gente essas regras de negócio, estabelece de novo um novo processo, e aí nesse novo processo sempre com a ideia de preservar a informação, garantir a assertividade da informação, mas ao mesmo tempo dar fluidez no processo, porque é importante para o meu cliente. O meu cliente não quer muito saber se eu preciso dar 3 cliques ou 7 cliques, para ele não interessa, ele precisa do produto rápido, né, lá na empresa dele. Então, eu preciso acelerar isso internamente para não gerar atrito no processo de vendas, né? Compras é o princípio do nosso negócio, né? Nós somos uma distribuidora de autopeças, onde compra e venda é o nosso core, né? Essa é a razão do nosso existir. Então, para nós, né, que hoje temos aí na casa de uns 40 a 50 mil SKUs cadastrados, né, é difícil fazer, humanamente impossível fazer isso sem um software que ajude. Tudo começa hoje, né, com o cadastro do produto, então cadastro cada vez mais, e agora na reforma tributária mais ainda. A gente trabalha hoje basicamente com avaliações, dependendo da linha de produtos, a gente faz avaliações semanais, mensais, né, quinzenais, então a gente estabelece um padrão, né, de revisão de compra. O sistema dá essa flexibilidade para a gente, de parametrizar, que eu quero olhar os últimos 6 meses, eu quero olhar os últimos 3 meses, o sistema permite que a gente parametrize isso. Com base nisso, a gente gera uma ordem de compra, né? E essa ordem de compra sai diretamente do sistema, é encaminhado para o fornecedor, e aí é procedida a compra. O sistema, como a gente parametrizou, não me permite comprar nada, né, na ordem de compra, nem vender nada que já não esteja cadastrado. Então, hoje eu recebo a nota, né, eu confiro pela nota do fornecedor, mas eu faço um depara com o que de fato está no sistema, aquilo que está ok, a gente gera um procedimento e esse procedimento dá entrada no estoque. Valida com a nota fiscal, tendo ok, o produto sobe, não tendo ok, o produto não sobe. Inicialmente era um problema porque era manual o processo. Né, e a gente tem produtos que tem uma referência com 12 números. E nessa referência de 12 números, muitas vezes mudam os últimos 3. E humanamente é impossível, né? O nosso processo é muito ágil. Com o tempo, a EMA desenvolveu, melhorou lá o seu processo, desenvolveu um aplicativo, né, que é o WMS que ela tem lá. Então hoje, o sistema, por mais que o vendedor tire um pedido na ordem que o cliente pede, ou na hora da negociação, na hora da separação, né, ele vem numa ordem de locação que facilita o recolhimento do produto, e aí a gente acabou fazendo a conferência, né, via código de barras. Aí, teoricamente, todos os problemas de conferência, de assertividade na separação em relação ao que foi vendido, que foi comprado pelo nosso cliente, que foi enviado para o nosso cliente, a gente resolve 100%. Bom, o sistema dá várias possibilidades. Né? Ele dá a possibilidade de tu precificar por marca, ele dá a possibilidade de tu precificar por produto, ele dá a possibilidade de precificar por família de produtos, ele dá a possibilidade de precificar por grupo de produtos. Dependendo de como tu padroniza isso no primeiro momento, são elementos que depois, no desenrolar das operações, tu vai podendo criar grupos e subgrupos e por aí vai, num processo de precificação. Porque dependendo de como tu cadastra o produto lá no início, né, ele vai te ajudar ou vai te dificultar
né, no decorrer da trajetória. Se o teu negócio é um negócio de poucos produtos, de um mix baixo de produtos, o desafio é menor, porque se tu tiver que reescrever isso, estamos falando de 100 produtos, reescreve o cadastro desses 100 produtos e é mais simples, né? No nosso negócio é extremamente desafiador, porque o nosso mix ficou absurdo. Pelo volume de operações, não tem como fazer isso se não tiver um bom controle de contas a pagar e a receber, não tem como, né? A gente está falando aí facilmente de 1.000 vendas diárias, né? Então 1.000 vendas diárias geram 2.000 boletos dia, né? A gente vende com opção de boleto e tal, então cadastro de clientes é importante, né? Porque é ali que eu consigo controlar a minha inadimplência, né? É ali que eu consigo controlar a exposição ao risco no qual a Motorfort se coloca o tempo todo. Então, preciso ter um cadastro bem feito, preciso ter um acompanhamento disso, preciso ter uma mensuração disso, né? O cadastro e análise de crédito, a gente hoje, para o cliente novo, né, se faz necessário fazer uma análise de crédito, e a gente tem como prática também revisar os cadastros a cada 6 meses, tanto para atualização de cadastro, quanto para atualização de limites de crédito. Então, se esse cara tem comportamento de mercado, compras já recorrentes no mercado, eu consigo pegar isso, né, via fontes de informações que nos dão a possibilidade de saber se o cara já no mercado se comporta como alguém que recebe, que deve receber esse crédito, né. Outras informações são capacidade. Então eu preciso saber de faturamento desse cliente, como é que é o volume de operações para saber o quanto de capacidade de pagamento que ele tem. Então, tudo isso na análise de crédito acaba acontecendo. Então, o orçamento, né, para nós, ele entrou em 2019. Em 2019 foi quando a gente começou a trabalhar com a ideia. Até ali, a gente gestionava como a maioria das empresas gestionavam e ainda muitos pequenos comércios gestionam, que é pelo caixa. Em 2019, a gente começou a entender que não dava para ser assim. Né, o volume de operação, o volume de informação estava tornando difícil essa resposta via fluxo de caixa. Aí você tem que entrar na análise de orçamento, né, na análise de demonstrações contábeis. Então você precisa olhar para isso para entender o quão saudável é o teu negócio, quanto lucrativo ou não é o teu negócio, em que momento tu te encontra dele, qual é a tua capacidade de continuar crescendo, como é que você pode fazer isso ou não. Então, não tem como, não consigo fazer isso do nada, né? Não dá. Principalmente num negócio como o nosso e vários outros que tem muitas operações. Então eu preciso comprar e vender, né? É o core do nosso negócio, ainda é o que faz as coisas acontecerem, é ainda que faz o sucesso econômico do negócio, mas precisa que isso gere informações e que essas informações estejam organizadas a tal nível que eu possa compor isso em demonstrações, então demonstrações de fluxo de caixa, demonstrações de DRE, demonstrações de orçamento, mas assim, no primeiro momento, né, a gente entendia que o DRE, por exemplo, só na posição vertical era suficiente, porque a gente analisava um mês ou o período em questão, né, mas aí na medida que a gente vai evoluindo no processo de gestão, tu vai sentindo a necessidade de fazer comparativos, né, porque senão o número por si só pode ser bom ou ruim, né, independente do número. Agora, quando eu tenho referências para fazer comparação, eu consigo identificar se ele está melhor posicionado ou pior posicionado. Eu preciso dessa análise, né? E aí essa análise na DRE horizontal eu consigo fazer isso. Então hoje eu consigo analisar períodos anuais, eu consigo analisar períodos semestrais, eu consigo analisar períodos mensais, né, porque o sistema me entrega essas duas visões. Por exemplo, ano passado eu fiquei um período fora, e o fora não era distante da operação, mas eu estava um pouco mais fora, e a gente fez um investimento forte no final de 2024 em estoque, e os números saíram um pouco do controle, no sentido de investimento em estoque, e ao voltar, né, a gente estava com uma necessidade de caixa fora do normal, que a gente costumava ter. Poder olhar para o sistema, poder explorar isso num universo maior, me deu naquele momento uma tranquilidade de saber que está tudo bem, é hoje que a gente está vivendo, né, mas eu tenho dentro da disposição dos recursos dentro da estrutura, né, eles estão alocados em uma outra conta que não é o caixa, né, eles estão alocados na conta estoque, né, e aí a gente entendeu que era simples de resolver, era travar as compras por um período, esses produtos que estavam no estoque foram vendidos, o recurso entra no ciclo, volta a recuperar o caixa, e a gente vira. Lá no início de 2008, quando a gente
constituiu a Motorforte, existia parte minha, do Marcelo, né, um entendimento de que cada um assumiria determinada área. Então, talvez fosse mais fácil para mim ficar com a área administrativa e financeira, né, e nós ficamos assim durante um bom tempo. Durante um bom tempo a gente ficou nesse desenho, o Marcelo como diretor operacional e eu como diretor administrativo e financeiro. Eu sempre lembro de uma passagem do Lema, no livro dele, que ele fala que, cara, eu provavelmente, se eu for hoje trabalhar na recepção da Motorforte, eu vou fazer melhor do que qualquer um que está ali. Não porque eu seja melhor, mas porque eu já vivi muito mais, né, e porque eu já conheço todos os processos. Isso me credencia a fazer aquele trabalho melhor do que quem está fazendo lá, né? Mas se eu for fazer aquilo lá, né, quem é que vai fazer o que eu tenho que fazer hoje? Então eu vou ter que aceitar que algumas pessoas vão fazer algumas coisas, talvez, né, porque você precisa se concentrar naquilo que você precisa fazer. Qualificar as lideranças para que elas possam se comunicar melhor com o cliente. Ao se comunicar melhor com o cliente, possam identificar oportunidades, dores, que talvez possam contribuir com soluções que garantam possibilidade de ter aí fontes de receita e continuar crescendo enquanto estrutura. Não tenho dúvida que os desafios que tínhamos na época, que era fazer chegar o produto até o cliente, saber o produto, né, ser assertivo na entrega, cada vez mais isso vai ser resolvido com tecnologia. A história da Motorforte mostra que a tecnologia não substitui a gestão. Ela apoia a tomada de decisão, simplifica processos e permite que a empresa continue crescendo com segurança. Se esse também é o momento do seu negócio, entre em contato com a gente e descubra como as soluções da EMA podem apoiar o crescimento do seu negócio. EMA Sistemas, organização é liberdade.